Olá, eu sou Giovanni de Souza. Este é o quarto trimestre de 2022 da classe de juvenis, Andando em Amor. Esta é a lição número 4. Amor próprio, amar como a ti mesmo. Não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Levítico, capítulo 19, versículo 18. Amar a si mesmo, amor próprio. Antes de falar deste sentimento, você sabe o que significa? De acordo com o dicionário House, amor próprio é um sentimento de dignidade, estima ou respeito que cada qual tem por si mesmo. É equivocado pensar que se amar é sinônimo de arrogância ou prepotência. Amar a si mesmo. Você se ama. Até curiosamente, existem alguns pontos curiosos sobre falar sobre amor próprio, porque muitas das vezes o amor próprio ele esbarra nessa questão de arrogância ou prepotência. E qual é a diferença? A diferença básica é quando alguém ama a si mesmo, ele cuida de si. Ele não faz nada que venha afetar a sua saúde emocional, espiritual, física. Ele é uma pessoa que se cuida, ou seja, ele está se amando, ele está cuidando de si. Ele sabe, por exemplo, isso é uma questão prática, né? Numa outra questão também que também é prática, mas é pouco feito, é quando porventura quando acontece uma situação e a pessoa se sente incomodada, há até aquele ditado que diz, né, incomodado que se mude. O que a pessoa faz? A pessoa muda de lugar, muda o lugar. Por que ela muda do lugar? Porque ela está se amando. Então, se as pessoas não a querem ali, o que é melhor que ela se fazer é sair. Ou seja, ela não fica implorando por atenção. Isto também é amor próprio. E isso é diferente de arrogância ou prepotência. A arrogância e prepotência, de modo geral, é a pessoa que ela ama a si mesma, só que no ponto de vista de soberba. Ela se acha a pessoa mais importante do mundo. Então, aqui há uma grande diferença, que eu já vou falar sobre a questão da autoestima em excesso e a baixa autoestima. Mas só para a gente ter um norte, para a gente compreender que existe sim uma diferença entre amor próprio e a questão da arrogância. Sobre a autoestima. A autoestima é a qualidade de quem se valoriza, se contenta com seu modo de ser e demonstra, consequentemente, confiança em seus atos e julgamentos. Já ouviu que geralmente as pessoas ficam um comparando com o outro? Na verdade, o que nós devíamos fazer é se comparar com o melhor que nós podemos ser. Não se comparar com o outro. Por quê? Porque o outro não tem a vida igual à nossa. Cada um tem a sua vida. Ainda que sejam irmãos gêmeos, as vidas são diferentes. Então veja que a pessoa ela se valoriza. Ela não se importa com as questões de julgamento. Isso também entra na questão da autoestima, por exemplo. Uma pessoa julga você por uma determinada situação. As pessoas acham que você está errado num ponto e você tem a consciência de que você não está. Então o que você faz? Isso não te afeta. Da mesma maneira, se você estiver errado e as pessoas te julgarem, você também não se afeta. Por que não? Porque você tem amor próprio, você tem uma autoestima. Então, o que acontece? Você se aceita. Acho que, de modo geral, a autoestima é isso, é se aceitar da forma que é ter a noção exata da importância que se tem. Porque hoje as pessoas, de modo geral, tendem a colocar outras pessoas para baixo. Talvez porque uma pessoa tem mais estudo do que o outro, então vai humilhar a outra pessoa, ou tem um salário mais alto, então diminui aquela pessoa, procura diminuir aquela pessoa que ganha menos. Então, o mundo, de modo geral, ele anda assim, mas nós somos diferentes, nós temos autoestima, nós sabemos o nosso valor, nós entendemos o nosso valor diante da sociedade e, consequentemente, nós temos confiança nos nossos atos e julgamentos. Nós sabemos o que fazer e o que não fazer. Quando nós julgamos alguém, nós sabemos se estamos julgando certo ou errado, nós temos consciência disso. O perigo dos extremos. Autoestima em excesso. Pessoas com excesso de autoestima são autossuficientes, hiperseguras de si e parecem não necessitar de ninguém, a não ser para inflar o próprio ego. Indivíduos assim possuem características narcisistas
São egoístas, intolerantes, orgulhosos e não pensam duas vezes em passar por cima de alguém para alcançar seus objetivos. Então aqui nós temos um ponto clássico da autoestima. A pessoa que chega no ponto da arrogância. Ele é tão arrogante que ele só usa pessoas para chegar onde ele quer chegar. Ele usa pessoas, ele não ama a pessoa, ele usa, né? Nós devemos amar pessoas e usar objetos. Ele aqui faz justamente o contrário. Ele usa pessoas e ama objetos ou talvez objetivos. Então ele passa por cima de qualquer pessoa para ter aquilo que ele quer ter. Então são pessoas que acham que não necessitam de ninguém, se acham autossuficientes, são pessoas hiperseguras, acham que são intocáveis, que ninguém pode com eles, porque eles são os maiorais. Isto é a questão da autoestima em excesso. Baixa autoestima. A baixa autoestima tem como raiz a insegurança, seja em relação à autoimagem, seja em relação à sociabilidade ou a crenças limitantes, de incapacidade e inadequação. Ao contrário do autossuficiente, a pessoa que não se ama possui uma autocrítica exacerbada, gerando culpa, vergonha e medo. Então vemos aqui dois extremos. E nós não devemos nem estar em uma ponta, que é a questão da arrogância, a autoestima em excesso, né? Nos acharmos melhores do que os outros, mas também nós não devemos ter a baixa autoestima, ou seja, sentir vergonha, né? Culpa. Por quê? Porque nós nos sentimos inferiores, nos sentimos envergonhados, temos uma questão de achamos que somos incapazes. Então, isso aqui são os dois extremos. Então, a baixa autoestima são pessoas que dependem, de modo geral, dependem da fala dos outros para se ter um pouco de segurança. Eu vou te dar um exemplo prático. Digamos que há uma pessoa e essa pessoa quer ser aceita por um determinado grupo. Então, o que ela faz? Ela se sente tão incapaz, com tanto medo, ela não tem segurança de nada, que ela depende que as pessoas mandam ela fazer alguma coisa para ela fazer essa tarefa para assim ser aceita pelo grupo, independente do que mandam ela fazer. Então isso é o quê? Isso é uma pessoa de baixa autoestima. Ou seja, no outro ponto também é capaz de aceitar até humilhações para ter um pouco de atenção, para ter um lugar ao sol, vamos assim dizer. Então, aqui é a questão da baixa autoestima. Então, veja que aqui, mais uma vez, nós não devemos estar em nenhum dos dois pontos. A importância do autocuidado. Cuidado físico. Nosso corpo é um presente de Deus. Através dele somos capazes de manter contato com o mundo à nossa volta. Ele também é templo e morada do Espírito Santo. Portanto, é fundamental que cuidemos de nossos corpos e nos mantenhamos saudáveis para fazer a vontade de Deus aqui na Terra. No ponto de vista de físico, nós devemos ter cuidado com o nosso corpo. Nós devemos ir ao médico, por exemplo, aos postos de saúde, né, estar em campanhas de vacinação, por exemplo. Nós devemos fazer o quê? Manter o nosso corpo numa saúde, né? Estar saudável. Pegar o sol, né? Tomar sol, que tem vitamina D. Você precisa ter atividades físicas, né? Fazer exercícios. Se por alguma razão você não há possibilidade, você pode, por exemplo, fazer caminhadas perto da sua casa ou um outro tipo de atividade que você goste de fazer, nadar, andar de bicicleta ou coisas do gênero. Por quê? Porque isso vai fazer com que o seu corpo tenha equilíbrio, tenha esforço físico, e isso vai fazer com que ele fique saudável, fique resistente. Veja, por exemplo, as questões dos atletas, né, que tem uma situação de cuidado físico, é claro que em alguns casos até extremos. Por quê? Porque eles têm todo o cuidado, eles têm profissionais que o acompanham. Como, de um modo geral, nós não vamos ter esses profissionais nos acompanhando na questão física, então nós devemos fazer aquilo que dá para fazer, como é o caso de fazer caminhadas. Agora é importante que você jamais, em hipótese nenhuma, faça uma caminhada de estômago vazio. Você não pode fazer isso, porque isso é prejudicial e em alguns casos pode até levar ao pior. Então você precisa ter cuidado, você vai fazer uma caminhada, você precisa se alimentar para poder fazer uma caminhada. E isso vale também para o exercício. Qualquer exercício que você for fazer,
você precisa estar alimentado. Assim você vai cuidar do corpo. Cuidado emocional. A saúde emocional é indispensável, por isso devemos nos afastar de tudo aquilo que nos faz mal, sejam maus hábitos, sejam relacionamentos tóxicos ou excesso de atividades, etc. É necessário manter a moderação na rotina, sabendo que há um tempo certo para todas as coisas, tempo para trabalhar, para estudar, mas também tempo para relaxar e estar com a família e com os amigos. O cuidado emocional, aqui na questão de amigos e familiares, é importante que você esteja sempre perto de pessoas que você sabe que amam você e pessoas que você ama essas pessoas também. Isso é muito importante que você faça isso. Então veja que a saúde emocional ela é indispensável para o nosso bem-estar. E aqui também cabe a questão das amizades tóxicas, que muitas das vezes, por algumas razões, nos deixamos levar por aparências ou por outras questões e ficamos com pessoas tóxicas. Ou seja, pessoas que estão tirando de nós a nossa saúde e nós muitas das vezes nos esforçando para fazer o bem para essa pessoa. Vou te dar um exemplo bem prático. Imagina, por exemplo, que você tem uma pessoa que você sempre manda mensagens, por exemplo, de aplicativos de mensagem instantânea. Você sempre é o primeiro a mandar, mas a pessoa nunca manda para você. No máximo que a pessoa faz é te responde e às vezes fica dias, em alguns casos até semanas, sem falar com você. Então isso é um tipo de pessoa tóxica. Por quê? Porque ela pode muitas das vezes ela está online, mas não responde você. O que é isso? É uma pessoa tóxica, uma pessoa que muitas das vezes, é claro, pode ser que ela esteja online, mas esteja no trabalho, ocupada, não pode te dar uma atenção, é um caso à parte. Mas você sabendo que a pessoa está em casa, sem fazer nada e tal, um tipo de amizade tóxica. Por quê? Porque ela só tira de você. Então isso nós devemos também ter cuidado com essa questão emocional, porque isso vai tirar, né, vai arrancar de nós a nossa saúde. Muitas das vezes isso vai acabar causando alguns problemas bem piores de saúde. Cuidado espiritual. De nada adianta zelar pela saúde física e emocional se não cuidarmos do que é eterno, nossa alma. Precisamos buscar primeiramente o reino de Deus e sua justiça, entendendo que a vida espiritual é mais importante que a terrena, posto que aquela é eterna e esta passageira. Invista no seu relacionamento com Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Deixa eu acrescentar aqui um ponto, que é um ponto importante nesse cuidado espiritual, é sobre o comentário da revista. Esse comentário está equivocado. A Bíblia não diz todas as demais coisas, a Bíblia diz estas coisas, que está lá em Mateus capítulo 6, versículo 33. E qual é a diferença desse negócio? Se você somente buscar o reino do céu, ou seja, vamos trazer aqui para nós, você só vai à igreja, vai às consagrações, às escolas dominicais, os cultos de doutrina, os cultos de adoração, e você não faz uma outra atividade, por exemplo, apesar da sua idade você ser uma pessoa jovem, você ainda precisa estar estudando, né? É verdade. Mas se você não se preparar para o mercado de trabalho, Deus não vai abrir as portas, ou seja, as demais coisas não vão te acrescentar. Deus não vai acrescentar as demais coisas se você buscar o reino dos céus. O que a Bíblia está relatando ali é que se você buscar o reino do céu e a sua justiça, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quais são essas coisas? Essas coisas que estão relatadas no livro de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 24 até o 32. Ou seja, ali não inclui uma forma direta de você, por exemplo, ter um bom emprego, um emprego excelentíssimo, um excelente trabalho que você vai ganhar muito porque você buscou o reino do céu. Não, não é assim. Agora, o ponto de cuidar o espiritual, nós devemos sim buscar o Senhor, buscar a sua justiça, buscar o seu reino. É verdade, nós devemos cuidar desta parte sim. O jejum, oração, leitura da palavra, ir ao templo, cultuar o Senhor, estender a mão ao próximo para aquela pessoa que está necessitada, visitar as viúvas, isso tudo é o cuidado espiritual. Agora o ponto aqui que eu quero deixar claro é que quando fala buscar o Senhor e todas essas coisas vos serão acrescentadas, isso aqui é um equívoco. Você pode aí olhar na sua Bíblia que você vai ver que está escrito assim, estas coisas. Autoestima humilde. Reconheça seu valor com humildade. Reconhecer o nosso valor com humildade é entender que não somos menos nem mais que ninguém. Apesar de nossas imperfeições, dependemos do Mestre e somente nele somos mais que vencedores. Nós devemos, claro, reconhecer que nós somos dependentes do Senhor e que nós não somos perfeitos.
nós temos nossas limitações, nós somos limitados, somos imperfeitos, somos falhos. E somente o Senhor, ele é perfeito. Portanto, nós devemos saber que somente no Senhor somos mais do que vencedores. Mas nós continuamos pessoas, portanto, se somos pessoas, somos falhos. Tomamos decisões erradas, fazemos coisas erradas, ainda que nós não queremos. A Bíblia diz que o bem que eu quero fazer, isso eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, isso eu faço. Então veja que nós temos este ponto, né? Nós temos que ter humildade de reconhecer que somente o Senhor é perfeito, que nós somos imperfeitos. Isto é um exemplo de autenticidade. A judia Esther, que depois se tornou rainha, não se ensoberbeceu, nem cedeu às vaidades e luxos do palácio, nem se amedrontou ante as adversidades, pois ela sabia da sua capacidade através do poder de Deus e manteve-se autêntica, cumprindo o seu propósito diante do Altíssimo. Imagina, por exemplo, que agora você está numa situação assim, igual Esther. Você é uma pessoa que tem uma vida diante do Senhor, mas agora você é levada para o palácio. E agora você vai ser tratada como rainha, ou talvez vamos dizer aqui também o rei, né, se for o caso do jovem. Será que você vai ser autêntico? Vai continuar firme no seu propósito? Daquilo de não se contaminar com os manjares do rei? Será que você vai se manter firme aquilo que o Senhor te ensinou, aquilo que você aprendeu na escola dominical, aquilo que você aprendeu com seu pastor, com seu líder? Será que você vai se manter firme à palavra do Senhor? Ou você, né, como a Esther, que foi autêntica, ela continuou, mesmo no palácio, ela continuou firme no mesmo propósito de outrora. Ou seja, ela não mudou a sua essência, ela continuou na mesma essência, ela continuou firme na presença do Senhor e ali fazendo aquilo que era reto aos olhos do Senhor. E se falando nesse ponto de estar firme nos propósitos, o livro de Esther tem algumas curiosidades. Uma delas é que Esther não menciona o nome de Deus, mas menciona o nome do rei Assuero, que é um pagão, 190 vezes. E uma outra curiosidade também que é no livro de Esther, é que Esther tem o maior versículo da Bíblia, Esther capítulo 8, versículo 9. E uma outra questão é que muitas das vezes as pessoas dizem que Mardoqueu era tio de Esther, mas na verdade ele era primo. Você pode ver isso em Esther capítulo 2, versículo 7. Para concluir, o autoconhecimento é um dos requisitos básicos para a prática do amor próprio. Devemos aprender a desenvolvê-lo com aquele que nos criou e nos conhece melhor do que ninguém. Desse modo, é primordial estreitar o relacionamento com o Criador diariamente, visto que somente Ele pode nos revelar através da palavra e da oração o nosso real valor. Se falando de valor, muitas das vezes as pessoas se perdem na questão de valor, né? Hoje em dia as pessoas têm preço, né? Não tem valor. Muitas pessoas hoje têm preço, né? Esquecem do valor, mas nós temos valor e você precisa ter consciência disso. Você é uma pessoa que você tem um valor para Deus, que você tem um valor para a sociedade, para a sua família. Não permita que ninguém menospreze a sua pessoa, não permita que ninguém diminua você. Tenha consciência do valor que você tem. Ainda que alguém tente te diminuir, você pode ficar calado. Você não precisa rebater. Se alguém querer te humilhar, você pode ficar calado, ficar sério, não responda a palavra, deixa a pessoa falar sozinha. Mas importante é que se a pessoa está falando algo de você, você precisa ter firmeza no valor que você tem. Essa pessoa está me julgando assim, essa pessoa está falando isso de mim, mas eu não sou isso. Então você precisa reconhecer o valor que você tem. Não permita que as pessoas deixem você para baixo, né? Não ande aí de cabeça baixa. Você precisa saber que você é, de fato, uma pessoa muito importante para Deus. Tanto é importante que Jesus morreu na cruz do Calvário para que você tenha vida e vida eterna. Hora da revisão. Número 1. A avaliação que se faz a respeito de si mesmo, do seu próprio valor, capacidade e adequação. Número 2. A baixa e a autoestima. Número 3. Físico, emocional e espiritual. Número 4. Autoestima humilde. Número 5. Esther. Então, que nós venhamos a cada dia mais reconhecer que nós temos sim amor próprio, mas nós devemos também saber que nós temos amor próprio, mas não é por isso que nós seremos arrogantes. Nós sabemos nosso valor, nós não seremos arrogantes nem prepotentes, mas também nós não seremos
não teremos baixo autoestima, ou seja, nós não ficaremos com insegurança. Nós sabemos e reconhecemos do valor que nós temos para Deus, para a sociedade, para a família, para a igreja e para todos. E que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula no noite de Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!